Olá, eu sou Rodrigo Pocente, Head de Fundos Imobiliários do Fator. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre os acontecimentos do VRTA 11, nosso fundo de CRI. O VRTA 11 distribuiu 90 centavos por cota, perfazendo aí um dividend yield de 1% ao mês. Atualmente a gente possui 69 centavos de reserva por cota. A gente finalizou o mês com 96 milhões e meio de caixa. Esses recursos vão ser destinados aí pagamento de dividendo, obviamente, e a alocação de alguns CRIs que estão no pipeline. Alguns deles atrasaram um mês e a gente vai alocar aí agora no mês de junho. A gente está com 3 ativos em fase final de análise e estruturação, que totalizam aí por volta de 70 milhões. Adicionalmente, a gente tem feito algumas movimentações na carteira, principalmente com o intuito de fazer uma oxigenação não só do portfólio, mas também algum ganho de capital aí com as vendas, visto que o cenário em alguns momentos aí tem propiciado isso. Com o aumento da taxa de juros agora começa a dificultar um pouquinho esse movimento, mas ainda assim a gente tem feito, tá? Então, em maio a gente fez a venda de 5 milhões do CRI LAR e também a venda de 10 milhões do CRI lote 5. Um ponto importante que eu queria frisar, no mês passado a gente já fez esse comentário, mas só fazendo novamente, a gente teve o evento de inadimplência do CRI Vibra, que é o nosso BR distribuidora, na época, né, quando foi feita a operação aqui, entre 2012 e 2013, a gente tem uma posição muito, muito pequena e relevante, estamos falando de 1 milhão e 300 dentro do portfólio, representando aí 0,09%. Esse volume não interfere em nada o pagamento de dividendo, esse volume não interfere em nada o pagamento de resultado, ou geração de resultado dentro da carteira, é realmente muito pequeno. A gente já há algum tempo colocou ele em 100% de PDD, ou seja, zerou ele dentro do nosso PL, e a gente, obviamente, vem acompanhando aí os desdobramentos dos acontecimentos do CRI, para que a gente fique a par aí e avalie quando a gente vai poder ter o retorno e aí a regularização desse CRI. Falando aqui dos nossos slides, aqui mais uma vez a gente fez o pagamento aí de 90 centavos, perfazendo aí o dividend yield de um pouquinho mais do que 1%. A gente fechou na nossa cota a mercado no mês passado R$ 87,34. A nossa liquidez no mês passado foi relativamente baixa em relação à média, então aí foi um pouquinho menos de 30 milhões. E a gente aqui, nesse slide, mais uma vez, reforça a tese de diversificação entre setores, também diversificação entre prestadores de serviço. Em relação aos tipos de ativo, mais uma vez reforçando, a gente tem focado muito mais em IPCA, transformando o VRTA em um fundo mais indexado mesmo à inflação, né? A gente saiu de IGPM já há muitos anos, em 2019 a gente tomou a decisão de sair de operações em IGPM, a gente fez alocações em CDI, alocações táticas, quando o CDI estava começando a subir, CDI agora nesse início de ciclo de queda, a gente começou a se desfazer das operações em CDI, então também já fizemos aqui algum ajuste de carteira e a gente está bem focado em IPCA, tá? Tipos de ativo, a gente tem aí um pouquinho mais de 11% em fundos imobiliários, o restante todo em CRIs. Contando aqui um pouquinho da nossa taxa média, a gente vem fazendo aí algumas aquisições, algumas oxigenações na carteira, algumas vendas de portfólio, então a gente vem buscando aí aumentar a nossa taxa média. No passado, a gente chegou a ter uma taxa média um pouquinho abaixo de 6, IPCA mais 5,8, 5,9. Ao longo do tempo, a gente vem fazendo essa oxigenação, melhorando esse carrego médio, sem necessariamente prejudicar aí a nossa relação risco-retorno, dado que a gente veio fazendo essa oxigenação conforme a taxa de juros vinha subindo. Hoje a gente chega aí num patamar de IPCA mais 7,18 de taxa de aquisição, que é efetivamente o que a gente vai receber para poder fazer os pagamentos, tá? E operações em CDI, que são muito pequenas dentro do fundo, mas ainda tem algumas operações remanescentes, aí são de 1,1% da carteira de CRIs, então praticamente nada, a CDI mais 3, também uma boa taxa. Nosso prazo médio também diminuiu relativamente, a gente tinha operações mais longas, agora temos operações um pouco mais curtas, na média a gente já está aí no patamar abaixo de 5, estamos falando aí de 4,43 anos de prazo médio, tá?
Esse slide é importante, como eu disse agora há pouco, a gente fechou a cota em maio a R$ 87,34, isso chega aí no patamar entre R$ 87,00 e R$ 87,5, dentro desse slide aqui que mostra a tabela de sensibilidade do dividend yield. Então, a gente está falando que hoje o comprador de Veritá pode perfazer um ganho aí por volta de IPCA mais 10,5 até IPCA mais 10,37, tá? Isso considerando a nossa carteira de CRIs e o nosso carrego médio, tá? Falando aqui um pouquinho de mercados e tendências, o cenário, a inflação continua aí no campo positivo, né? A gente teve um resultado de 0,38% em abril. O índice apresentou alguma aceleração frente ao mês anterior. A gente tem uma expectativa aí de uma normalização dessa inflação em patamar um pouco mais baixo, mas ainda com alguma cautela. Talvez essa inflação ainda aumente um pouquinho, perto do que é a expectativa. Esse valor de inflação, obviamente, impacta diretamente o mercado de recebíveis imobiliários. Os CRIs, majoritariamente indexados a IPCA, tem uma defasagem aí majoritariamente entre 2 e 3 meses, então a gente está falando que esses resultados de inflação vão impactar os CRIs e os resultados dos fundos imobiliários aqui 2, 3 meses, tá? Isso é importante frisar. Sobre mercados e tendências, a gente está falando aí de um cenário atual que demonstra ainda uma inflação sendo acompanhada, né, de perto. Os próximos cortes dependerão também, obviamente, da evolução da dinâmica inflacionária. Também tem um mercado interno que influencia, mas também tem um mercado externo que influencia bastante. A gente também está vendo aí essa postergação da queda de taxa de juros nos Estados Unidos, pela força que a economia de lá ainda tem, pelo aquecimento que a economia de lá ainda mostra. Então, isso também impacta aqui nas expectativas de queda de taxa de juros no Brasil. Tá? Para o universo de fundos imobiliários, essa notícia, esse assunto é muito importante, dado que tem uma grande correlação entre a taxa de juros e a expansão do mercado de fundos imobiliários. Com taxa de juros mais baixas, os fundos imobiliários passam a ser mais atraentes aí para os investidores, tá bom? Então, por esse mês de maio é isso. Agradeço aí o tempo despendido e a gente fica para uma próxima. Até mais.